Boa noite a todos e boa noite também aos internautas que estão nos assistindo. Gente, essa questão do homem de bem é uma lição que a gente deve ler pelo menos uma vez na semana. Toda semana a gente repetir essa lição lendo em casa. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente tem que entender, que o homem de bem, toda essa lista que o Kardec mostra aqui, é uma lista para quê? Para a gente ir praticando aos poucos. O que é importante, gente, é essa caminhada que nós estamos fazendo, é a jornada que nós estamos participando a caminho o quê? Da nossa perfeição. Tá? Que nós estamos em busca da perfeição. E nessa busca a gente tem que procurar o quê? A gente tem que procurar nos arregimentar de, vamos dizer assim, de virtudes que nos dê força para chegar naquele ponto que nós estamos querendo. Porque na realidade, gente, esse ponto, provavelmente isso é um ponto de vista meu, eu acredito que nós vamos estar sempre caminhando, tá? Eternamente em busca dessa perfeição. Porque a gente sabe que a perfeição ela é relativa, tá? E a gente vê, por exemplo, qual é o exemplo mais assim que a gente tem de um homem de bem. O exemplo é o próprio Cristo, que esteve aqui conosco. Então, quer dizer, a gente tem que procurar o quê? Nos assemelhar a Ele, buscando. E lembrando que o próprio Cristo, Ele também continua a sua jornada. Ele não parou a jornada dele. O Cristo, Ele continua trabalhando, Ele continua prestando serviço ao Pai Maior. Você vê, há bilhões de anos atrás, o Cristo, o que ele fez? Ele participou o quê? Da formação desse planeta, há bilhões de anos. Olha só, então, a idade que esse Espírito chamado Jesus tem. Então, a gente pode imaginar por aí. Então, quer dizer, ele teve essa incumbência do Pai Maior para levar esse planeta. E todos nós aqui que estamos aqui, estamos dependendo o quê? Dele, do trabalho dele. Então, quer dizer, é um trabalho contínuo, tá? E os japoneses, eles perceberam isso, e eles têm uma palavra muito interessante que chama Kaizen. Kaizen, igual a Wanda falou, é a melhora contínua. O que é hoje? Eu sou melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Essa busca. Então, a gente tem que procurar o quê? Procurar fazer o bem, porque o próprio nome, homem de bem. Então, o homem de bem tem que fazer o bem. E a gente sabe, gente, está lá no Pedro, capítulo 4, ele falou, o Cristo falou para o Pedro, falou assim, ó, o amor, quer dizer, o bem, a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. Isso está lá no Evangelho. Então, quer dizer, a gente vê que pelo bem, a prática do bem sistemática, cotidiana, nós vamos o quê? Nós vamos caminhando nessa trilha, para a gente se tornar o quê? Um homem de bem. Então, quer dizer, procurar fazer o bem, procurar respeitar as pessoas, procurar ser indulgente. O que é a pessoa indulgente? A pessoa indulgente é aquela que sabe se desculpar perante os outros de algum erro cometido, é aquela pessoa que sabe perdoar. Esse é o indulgente. Praticar o que? É benevolência. Benevolência é o bem, é a caridade. Então, quer dizer, o homem de bem, ele tem que se imbuir sempre de que ele tem que fazer o bem. Porque só o bem vai o quê? Nos fazer avançar mais rápido nessa trilha evolutiva que nós estamos caminhando há milênios. A gente não sabe nem o tempo que a gente está caminhando nisso. Mas tem milênios aí para trás. E o bem, gente, é essa ferramenta que faz com que a gente possa caminhar de forma mais rápida, sem muito tropeço. O que é esses tropeços, gente? É o sofrimento que a gente passa pela vida. Então, quer dizer, e a gente sabe que muitas vezes a gente fazendo bem, procurando exercitar o Evangelho, aquilo que o Cristo colocou no Evangelho, nós vamos o quê? Nós vamos poder aplainar essa jornada evolutiva que nós empreendemos. Então nós temos que procurar sempre fazer o bem. Procurar ter compaixão com as pessoas,
procurar perdoar quando tiver que perdoar. E se fizer uma besteira com alguém, vai lá e pede desculpa, pede perdão, procura reparar o erro. Então, quer dizer, isso tudo faz parte de todo esse, vamos dizer assim, de toda essa lista do homem de bem. Então, é sempre a gente procurando trabalhar nessa questão do bem, a vida toda, tá? E lembrar sempre que o laboratório que a gente tem para trabalhar essa questão do homem de bem, o melhor laboratório que tem chama-se família. Por que família? Porque é na família que aqueles inimigos do passado vão o quê? Reencarnar. Então é na família que a gente tem que procurar o quê? Começar a prática do bem. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu faço bem na comunidade que eu trabalho, eu sou uma pessoa útil, eu sou uma pessoa que faço bem para todo mundo, sou amigo de todo mundo, mas chega dentro de casa, a pessoa escorrega. A pessoa implica com a esposa, ou implica com o marido, implica com o parente, implica com o filho, implica com o sobrinho, implica com o irmão, implica com a mãe, implica com o pai. Então quer dizer, gente, não adianta você querer ser bom, ser um homem de bem, para os outros verem que você está sendo um homem de bem. Fora de casa. Tem que começar a ser um homem de bem aonde? Dentro de casa. Então aqui nós estamos falando em homem de bem para facilitar, gente. Sem aquele negócio de gênero, homem ou mulher. Todo mundo está entendendo. Quando a gente fala um homem de bem, é homem e mulher. Tá? Então, lembrar disso. Começar a prática do bem dentro do nosso lar. Que é aquilo ali, ó. É o lugar mais difícil que tem de se praticar o bem, é dentro da própria família. Tá certo? Porque você vê, mas o irmão chega para você, vai lá e toca no ponto, na ferida. Você fica bravo, você xinga ele. Então, quer dizer, os parentes, eles sabem onde tocar nas nossas feridas. A gente vê muito isso dentro de casa. Então, é procurar o quê? Ser um homem de bem dentro de casa. Dentro da família, dentro do lar, em primeiro lugar. A partir daí você pode praticar o bem fora de casa, tudo, fazer, não tem problema nenhum. Mas o principal é no lar, porque não é fácil, tá, a gente lidar com a família, tá certo? E isso a gente vê muito bem aonde? Na própria Bíblia. Se a gente pegar o Velho Testamento, que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Novo Testamento é a parte do Cristo. Mas no Velho Testamento, o que a gente vê no Velho Testamento, gente? A gente vê problemas de família do começo do Velho Testamento até o fim. Lá na Gênesis já tem lá o Adão e Eva com problema com os filhos, um filho matando o outro, Caim e Abel, e depois vai passando ali o Abrão querendo matar o filho, sacrificar o filho, e dali vai para frente, problema de família, até o final do Velho Testamento. Então, quer dizer, a própria Bíblia, ela mostra que família é lugar da gente praticar o quê? Em primeiro lugar, a benevolência, a compaixão, a indulgência, tá certo? E com isso tudo, o perdão. Então, família é lugar de perdão. E o perdão, saber perdoar, é uma das virtudes do homem de bem. Tá certo, gente? Então lembrar isso e lembrar de que o homem de bem começa a sua trajetória dentro do próprio lar. Tá certo, gente? Então eu agradeço aqui. Vamos passar. Oi? Oi? Mais um pouquinho? Então, gente, essa questão, o coisa que pediu para andar mais um pouquinho, mas vamos lá então. Então lembrar, gente, que uma das coisas, das virtudes mais difíceis que o homem de bem encontra na vida, qual é? É a dificuldade de perdoar. Tá certo? De perdoar. Por que perdoar, gente? Porque geralmente a gente tem que perdoar o quê? Uma pessoa que a gente ama e essa pessoa nos decepcionou. Então isso é muito comum. A pessoa se decepcionar com quem? Com quem você ama. E nesse problema de decepção, daquele amor que a gente tem pela pessoa, a gente vai gerar o quê? A gente vai gerar a mágoa. A mágoa nada mais é do que o amor que adoeceu.
Tá? E aí nós temos que trabalhar o quê? O perdão. E não é fácil. Porque o perdão, gente, ele é cheio de mitos. O que é mito? Cheio de crença, que limita a capacidade que a gente tem de perdoar. Por quê? Porque muita gente acha que para perdoar, a pessoa tem que perder a memória do fato que ocorreu. Olha bem. Gente, a gente só perde a memória quando tem problema de ordem neurológica, por exemplo, um Alzheimer, você vai perder a memória. Mas fora isso, ninguém perde a memória. Ah, mas eu vi no Evangelho que lá eles recomendam que para perdoar a pessoa tem que esquecer. Olha bem, gente. A palavra esquecer, ela vem do latim. E quer dizer o quê? Quer dizer deixar de lado. Olha bem. A palavra esquecer, ela não quer dizer amnésia, quer dizer perda de memória. A palavra amnésia, ela vem do grego, que é perda de memória. Então, em tempo algum, lá no Evangelho, se falou em perda de memória. Então, quer dizer, esse é um dos mitos que tem no perdão, que dificulta o perdão. Essa coisa que a gente tem de querer achar que tem que esquecer, de perder a memória do fato. A gente não vai perder a memória, mas a gente pode jogar aquela memória ruim aonde? Na desimportância da nossa vida. Então, perdoar é isso, é você deixar de lado, é você esquecer, olha bem, no sentido de jogar na desimportância. Tá certo? Então, quer dizer, esse é um dos mitos. Outro mito que tem, muita gente acha que para a gente perdoar, o fato da gente perdoar, a gente está dando poder para a pessoa que te ofendeu. Não. É o contrário. Quando você perdoa, o que você faz? Você joga aquela pessoa na desimportância da sua vida. Aquele fato na desimportância da sua vida. Então, quer dizer, não é você dar poder para o outro. É você tirar o poder do outro. Porque quando a gente tem mágoa de uma pessoa, a gente está dando poder para aquela pessoa mandar na nossa vida. Tá certo? Então, quando você perdoa, você tira aquele poder que aquela pessoa tem sobre nós. Tá certo, gente? Então, outro mito também que tem, é muitas vezes a pessoa querer, não, vou perdoar, mas eu quero saber por que aquela pessoa fez isso comigo, fez aquela lambança comigo. Não. A gente tem que procurar perdoar a pessoa, mas evitar de julgar aquela pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Evitar o julgamento. Porque o julgamento pertence ao Pai Maior e à consciência daquela pessoa. Então a gente não entra nesse mérito. Tá? E com isso a gente vai trabalhando o perdão, tá? E nessa forma a gente vai aplanando a nossa vida. Tá? Porque a pessoa que tem muita mágoa, tem muito ódio, o que acontece? Essa pessoa ela é candidata aqui a fazer uma série de doenças e vive doente. Vocês podem ver que pessoa que está cheia de mágoa, carrega mágoa de todo mundo, é uma pessoa que está sempre com a sacolinha de medicamento na mão. Tem 4, 5, 6 medicamentos ali que ela toma. Tá? Então, procurar trabalhar o perdão. E isso é uma das virtudes do homem de bem. Então, quer dizer, o homem de bem não carrega mágoa de ninguém. Ele sabe o quê? Jogar aquela mágoa, aquele ódio, aquela coisa, jogar na desimportância. Tá? Até chegar um ponto, gente, em que a pessoa não vai mais se ofender com ninguém. Até chegar ao ponto de evolução que a pessoa se torna o quê? Inofendível. Olha bem que eu falei. Você se torna inofendível. Por quê? Porque você já chega num grau de compreensão tão grande que você conhece a natureza humana. E você não dá valor para muita besteira que as pessoas fazem. Então você não se ofende mais fácil. Você se torna inofendível. Tá? Mas isso é um degrau que ainda nós vamos atingir. Tá? Mas para isso a gente tem que o quê, gente? Tem que exercitar, tem que treinar. Tá? Porque, por exemplo, aqui foi lido aqui, nessa passagem do Evangelho, uma lista, um verdadeiro checklist do homem de bem. Então, quer dizer, tudo isso que tem aqui, a gente tem que procurar o quê? Exercitar. Exercitar. Porque nós não temos isso de forma automática. Nós estamos buscando. Mas cada virtude dessa, gente,
a gente tem que procurar o quê? Treinar. Fazer um treinamento, treinar o perdão, treinar a benevolência, treinar a indulgência, treinar a compaixão. É tudo um treino. Até chegar um momento, gente, que a gente faz tudo isso de forma absolutamente automática. Tá certo? Isso fica no automático. Aí nesse momento nós já estamos nos tornando o quê? Um homem ou uma mulher de bem. Tá ok? Tá bom, Clóvis? Gente, então boa noite a todos e uma boa semana, viu? Vamos passar para o trabalho de paz.